Bom dia, gente. Tudo bem com vocês aí? Alegria, né? Alegria. Faltam só 1.301 dias para o Hexa. Bom, nós terminamos uma série. Tivemos no domingo passado o Dia da Visão, trazendo esse conceito para a igreja de quão é importante continuarmos cumprindo esse propósito de Deus para nós na terra, de fazer discípulos, de ser luz, de expandir o reino dele, e temos como principal estratégia para isso os pequenos grupos, né? E hoje é um domingo especial porque nós vamos comemorar a morte do nosso Senhor Jesus. Ah, comemorar morte? Nossa cultura não está acostumada com isso, né? Outras já estão. Mas eu vou explicar para você por que essa morte é motivo de comemoração para nós hoje, para todos aqueles que creem. E se você ainda não crê, eu também peço a Deus que Ele ajude a iluminar o seu entendimento por meio da palavra nessa manhã, para que você entregue sua vida para aquele que morreu por você. Hoje é o dia de ceia. E eu quero falar sobre esse animal, o cordeiro. Chega de zebra, né? Vamos falar do cordeiro. E eu quero conectar esse momento, esse tema da ceia, este evento da ceia, com a origem lá na época em que o povo de Israel estava cativo no Egito, e Deus então decide libertar aquele povo, levanta um homem, um mediador, e quem conhece a história de Moisés, quem conhece a história das 10 pragas no Egito, vai se lembrar da última delas e tem a conexão direta com este evento aqui hoje, simbolizado aqui nessa mesa com o pão e o suco. Quero ler essa passagem com vocês. Essa é um pouquinho da história também que nós contamos aqui na classe, para quem visita a nossa igreja, chama-se Vida Cristã. Obviamente entramos em férias, né, a partir do domingo, desde domingo passado, mas ela vai retomar de novo no ano que vem, tá bom? Após o domingo do carnaval, nós voltaremos com a escola bíblica. E uma das aulas também faz referência a esse tema da ceia. E esse é o texto de origem. Um texto que vai falar da ordem que Moisés recebe para preparar, né, esse ambiente, juntamente com o povo de Israel, né, por conta da expectativa desta última praga, eles deveriam se preparar nesse sentido aqui, ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite
passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E só um detalhe aqui, essa palavra no hebraico, passarei por, é a palavra traduzida no nosso português por Páscoa. Tá bom? Então a palavra Páscoa significa no seu original hebraico, passar por cima, passar por. Passarei então por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis os pães asmos até a noite do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino quanto o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Bela história. Algumas coisas meio confusas aí, né? O que nós conseguimos perceber aí, ao ler essa passagem, é o cuidado de Deus em explicar os detalhes, né? Como ele gostaria que as coisas fossem feitas, todos os preparativos para essa primeira Páscoa, tudo certinho, que tipo de animal, para a quantidade de gente, quais os dias isso deveria ser feito, de que maneira deveria ser feito, o que fariam com o sangue daquele animal, o que fariam com as outras partes do animal, por que fariam isso, qual seria o objetivo e o propósito. Mas o centro dessa passagem está nesse animal, nesse cordeiro. Eu quero, a partir então desta passagem, olhar com vocês 5 características deste que nós chamamos de cordeiro pascal, né? Essa conexão da ceia com a Páscoa, né, tem a origem neste episódio da última praga lá no Egito, onde Deus iria libertar o povo, né? E a primeira característica é que esse cordeiro é um cordeiro suficiente. Nós lemos isso nos primeiros versículos desse texto, né? Este é um cordeiro suficiente. E nós lembramos, volta à nossa memória também uma outra história, né? Quando Deus pede que Abraão sacrifique o seu único filho, Isaque. Então, quando Abraão, por meio da fé, vai oferecer seu filho, e eles começam a subir aquele monte, Isaque faz essa pergunta: eu estou aqui com a lenha, mas, pai, onde está o cordeiro? E o que Abraão responde para Isaque? Deus proverá. Deus proverá. Este é o cordeiro suficiente.
Deus, no seu plano perfeito, no seu propósito de amor, amor que não tem medida, nós olhamos para essa mesa, ela é bonita, mas aqui está a maior expressão de amor que alguém poderia mostrar para toda a humanidade. Deus se entregando por gente como eu e como você, pecadores, imerecedores desse amor. Mas aqui está, Deus, Ele é suficiente. E Ele providencia para nós, por meio desse amor, por causa desse amor, um sacrifício suficiente. Nós vamos ter alguns textos para ler, e eu quero que você faça esse exercício comigo aí. João, talvez eu encontre aqui primeiro, e por conta do tempo eu leia, acelere um pouquinho o passo aqui, tá bom? 1:29, mas você já tem ali projetado, talvez não leiamos todos. João 1:29, é uma declaração extraordinária, e ela tem muita direta conexão com este evento ali do povo de Israel no Egito. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção. E aí ele vai dizer esta frase maravilhosa. O que ele diz a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse versículo é chave aqui para entendermos essa ponte, né? Para entendermos esse momento aqui da ceia do Senhor. Jesus, Ele vem como aquele Cordeiro de Deus, não mais um, porque naquele episódio da Páscoa, eles fizeram isso com o Cordeiro, pegaram aquele animal, aquilo foi suficiente para aquele momento onde eles foram salvos, libertos, mas dali para frente, por conta até da vida, da vivência, da lei, eles deveriam fazer isso vez a vez, ano a ano. Trazer todos os anos um cordeiro sem defeito para que o sacerdote, né, apresentasse, derramasse o sangue desse cordeiro e eles fizessem esse tipo de sacrifício. Todas as tribos faziam isso. E eles continuaram celebrando e cumprindo este ritual, vez após vez, ano após ano. E o próprio autor de Hebreus vai dizer que isso que eles faziam era uma sombra do que haveria de vir. E o que haveria de vir? Um dia, Deus, na sua suficiência, por causa do seu tremendo amor por nós, Ele iria mandar um cordeiro definitivo na figura do seu próprio Filho, Jesus. E Ele viria, de uma vez por todas, viver uma vida santa, para entregar-se voluntariamente como sacrifício pelo meu, pelo seu e pelo pecado de todo mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que todo aquele que confiasse neste sacrifício suficiente do Cordeiro de Deus não precisasse mais temer a morte, porque agora ela passaria por cima também, como passou naquele primeiro dia. Para que todo aquele que entregasse sua vida por meio da fé na obra e na pessoa desse Cordeiro pudesse ter a certeza da liberdade, da libertação da escravidão do pecado. E pudesse então, a partir dali, as portas se abririam para uma nova vida. Uma caminhada difícil, sim, com muitos obstáculos e sofrimento, rumo a uma terra prometida, a uma Canaã celestial. E isso só seria possível quando nós olhássemos para o sacrifício perfeito e suficiente do Cordeiro de Deus. Este que João está anunciando, o Cristo, Jesus. Vai lá para 1 de Pedro, capítulo 1. Versos 18 a 20.
sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. O sacrifício de Jesus é suficiente. Este Cordeiro de Deus é suficiente. Da mesma forma que aquele cordeiro, naquele dia, aquele animal, seria suficiente para livrar aquela casa do anjo da morte, e eles teriam que depositar a fé nesta palavra de Deus. Imagine se fosse você, imagine se fosse na sua casa aquele dia, você tem um primogênito que você ama muito, e Moisés desse orientação: olha, sacrifique um cordeiro, pegue o sangue desse animal, passe na porta, nas laterais, em cima, passe no contorno da porta, nas ombreiras. E Deus vai mandar um anjo destruidor, a última praga, para ferir todo o primogênito. E quando ele vir este sangue na porta, ele vai passar por cima daquela casa. Você acreditaria nisso? Teria que ter fé. Como assim? Só um fato de passar um sangue de um animal na porta? E não vai acontecer nada, vai acontecer no vizinho, de repente, se ele não tiver, mas aqui não vai acontecer por causa disso. Eu tenho que confiar na palavra de Deus. Mas como assim? Jesus se entregou por mim, eu não preciso fazer mais nada. Eu tenho que apenas crer no sacrifício que Ele fez, o sangue que Ele derramou. E Deus está dizendo que se eu crer, a morte não vai me alcançar, o inferno. Isso, porque Ele é suficiente. Mas Ele também é santo. Jesus é o cordeiro suficiente para uma pessoa. Isso nós vemos lá na narrativa de Gênesis 22, não vai dar tempo de ler todos os textos. Jesus também é um cordeiro suficiente para uma família, lemos isso nesse texto agora. Jesus é o cordeiro suficiente para uma nação inteira, lemos isso quando Isaías fala sobre o sacrifício do cordeiro para todo o povo de Israel. Mas olha João 1:29, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do... Glória a Deus. É para mim, é para você. Foi por mim, foi por você. O Cordeiro de Deus veio para todos nós. E Ele também é santo. Ele é suficiente, mas Ele também é santo. Teria que ser um cordeiro sem defeito. E é impressionante que desde lá do Jardim do Éden, essa figura já existia, já representava esta salvação de Deus. Quando Adão peca junto com Eva, eles querem cobrir a vergonha deles com folhas. A folha, humanamente falando, cobria a vergonha. Se vocês olham os desenhos que tem por aí, né, as ilustrações de Adão e Eva com folhas, né? Mas Deus não aceitou aquilo. E por que não aceitaram? Não porque não cobria o corpo, mas porque essa não era a condição de Deus quando Ele deu a ordem. O dia em que vocês comerem, certamente morrerão. E quando eles pecaram, a exigência de Deus para cobrir o pecado, não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Folha não derrama sangue. Folha não poderia cobrir o pecado deles. Alguém teria que morrer. E Deus, na sua bondade, seu amor, Ele então separa um animal, já ali, um cordeiro é morto, para que Adão e Eva fossem cobertos com a pele daquele animal, e pela primeira vez na história eles pudessem ver. Eu não sei como que foi o sentimento deles. Talvez aquele cordeirinho que eles brincavam ali no jardim todos os dias, agora está morto. E por causa da morte, eles agora são cobertos.
Deus aceita aquela oferta de um inocente, sem defeito, sem culpa, para cobrir a culpa e a vergonha de Adão e de Eva. Isso continua, isso chega no povo de Israel. Deus providencia também aquele cordeiro naquele dia, sem defeito, para pagar a pena da culpa e do pecado daqueles que estavam ali, especialmente do primogênito. E ele morre no lugar, para que o anjo da morte passasse por cima. E eles continuam fazendo isso, com uma sombra, um símbolo do que haveria de vir na figura do perfeito Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que também veio a este mundo sem pecado, sem defeito, viveu uma vida santa, sem pecado. O autor de Hebreus fala que ele passou por todas as tentações, todo tipo de dificuldade, assim como nós, porém sem pecado. E agora ele é entregue naquela cruz como sacrifício santo e agradável a Deus, por causa do meu e do seu pecado. Ele não tinha culpa. Isaías diz que nenhum dolo se achou em sua boca. E ele foi como um cordeiro, sem reclamar, para o sacrifício. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por meio das feridas dele, nós fomos sarados. Ele é santo, e somente ele pôde ser o sacrifício perfeito, porque ninguém, nenhum de nós teria condições de cumprir essa exigência. E o homem, talvez você que está aqui nessa manhã, continua ainda hoje tentando cobrir a sua vergonha com folhas. E o que são folhas? Obras que vêm de mãos sujas pelo pecado. Obras que não derramam sangue. Obras que não cobrem de fato, são obras humanas que Deus não aceita, assim como não aceitou aquela obra primeira de Adão, aquela oferta de folhas, assim como não aceitou também a oferta de folhas e de frutos de Caim. Por quê? Porque não são obras que derramam sangue. Mas então eu tenho que entregar minha vida também? Não, porque ela também não é uma vida sem defeito. Ela está contaminada. O que você tem que fazer é ter fé naquele Cordeiro que é santo. E é o sangue dele que vai cobrir a sua vergonha. É o sangue dele que vai te libertar. Somente o sangue dele pode fazer com que a morte passe por cima. É a fé no Cordeiro de Deus. Ele não conheceu o pecado. Esse texto vai falar sobre isso. E se deu por nós. Ele não cometeu pecado nem dolo algum, achou-se em sua boca. Uma referência ao profeta Isaías que Pedro faz na sua primeira carta, capítulo 2. E João, na sua primeira carta, vai dizer que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, mas nele não existe pecado algum. E foi por isso que ele pôde se entregar por nós. Ele fez tudo isso por nós. Ele abriu mão, ele se esvaziou, ele veio para se entregar por mim e por você. Ele é suficiente, ele é santo, mas ele é um cordeiro que foi morto, sacrificado. É o preço. Nós cantamos aqui, até parece um paradoxo, né? Porque são duas músicas que parecem bater de frente uma com a outra, mas falam de duas verdades. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei mesmo, porque não tem como mensurar isso em espécie. Quanto custou o sacrifício? Mas nós cantamos uma outra música. Eu sei que foi pago um alto preço. E esse preço foi de sangue. O sangue do próprio Deus. Ele foi sacrificado. Ele morreu por mim e por você. Mateus 20, 28. Vamos lá. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Não veio para ser servido, mas veio para servir e ser sacrificado. Dar a sua
vida. E ele disse: ninguém tira de mim, eu mesmo a dou voluntariamente. Por quê? Porque te ama, porque me ama. Agora vai para o 26. Vira algumas páginas aí. Mateus 26, também verso 28. Quando Jesus está tomando a ceia com seus discípulos, ele vai dizer: isto é o meu sangue, simbolizado no suco, no vinho ali. E ele vai dizer: este sangue da aliança derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Jesus está apontando para um símbolo, que é o suco, que é o vinho ali naquele momento. Ele vai dizer, né, simbolizando ali, isso aqui faz referência ao sangue de uma nova aliança que foi derramado em favor de muitos. Outro texto, lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9. João vai dizer o seguinte: e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E aqui fica claro que este cordeiro suficiente, santo, foi morto. Teve que ser morto. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa é a exigência de Deus. E ele veio e derramou o seu sangue para nos redimir, eu e você, do pecado. Todo aquele que tem fé no sacrifício dele se apropria deste presente maravilhoso. A filiação, a salvação, a libertação. E a ceia é uma ilustração, ela traz à memória este sacrifício. Ela traz a nós aqui algo que é físico para nos fazer lembrar de algo muito maior, que é espiritual. É óbvio que ao tomar o suco, você não está tomando literalmente o sangue dele. E nem comendo o corpo dele literalmente quando está comendo o pão. Mas está trazendo à memória, por meio desse símbolo, todo esse acontecimento espiritual. Toda essa verdade da salvação que nos alcançou por meio desse cordeiro que teve sim que morrer em nosso lugar. Algumas pessoas dizem que admiram a vida, o exemplo e os ensinos de muitas pessoas, concordam com isso. Outros põem a confiança nos milagres dele. Aliás, tem muita gente que vem para a igreja só em busca disso. Mas ninguém é salvo pelos ensinos de Jesus, mas sim pelo seu sangue. É a morte de Cristo que nos traz a salvação. A gente tem que ser direto aqui. É gostoso estar num ambiente onde nós ouvimos da pessoa de Jesus, dos seus ensinamentos, como ele era inteligente, como ele era sábio. Mas para você ser salvo, você tem que se apropriar do sangue dele. Do sacrifício que ele fez por você na cruz. Não adianta ficar frequentando igreja, achando tudo muito bonito. Né? Gosto daquela igreja porque lá eu me sinto bem. Mas quando nós falamos do sacrifício de Jesus, você tem que entender que isso foi cruel. Ele morreu uma morte de cruz, derramou sangue. E teve um preço sim, um alto preço por você. Não é para ficar brincando, achando tudo muito bonito, não. É para se ajoelhar e se render e falar: Senhor, misericórdia, Pai. Foi por mim. O Senhor fez isso por mim. Quando eu tomo esse suco e como esse pão, isso não é uma brincadeira. Isso tem que trazer à memória a vida do próprio Deus, o sangue dele sendo derramado por mim, por causa do meu pecado. Isso tem que fazer doer quando eu peco. Eu não posso achar que é tudo flores. A vida cristã não é fácil, nunca será. Mas pior seria o inferno. Pior seria uma vida aqui de 70 anos regada de prazeres, de riquezas. Mas não foi por ouro nem por prata. Foi pelo sangue de Jesus que nós somos resgatados. É isso que vai importar. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é suficiente,
Ele é santo, ele foi sacrificado para se tornar o Salvador. Ele é o Salvador. Não basta saber que o Cordeiro foi morto. Não é também o sangue do Cordeiro que livra do juízo, mas o sangue do Cordeiro aplicado. Não basta saber aqui, ó. Tem que estar no seu coração. Tem que ser uma entrega de coração. Não uma resposta como num vestibular. Deus não quer uma resposta de xizinho. Ah, eu sei o que Jesus fez por mim. Você sabe, mas você vive isso? Você já se entregou a isso? Seu coração já está pulsando por essa verdade? Isso faz sentido para você de fato? Quando eu vir o sangue, passarei sobre vós. Aquelas famílias tiveram que ter fé e aplicar essa fé numa obra que eles fizeram. Eles foram lá, eles passaram o sangue. Eles tiveram que confiar na palavra de Deus e aplicar isso, essa verdade no seu dia a dia. É claro que nós não somos salvos por nossas obras. As obras, elas não são condição para a salvação. Mas se Ele é teu Salvador, a sua vida vai mostrar o quanto você crê nisso, de fato e de verdade. Ela vai viver em função disso. Ela vai anunciar isso, porque ela sabe da urgência que essa mensagem tem. Você pode sair daqui hoje não crendo, achando que eu volto domingo que vem para fazer mais sentido. E pode ser que você não volte. Por isso, o tempo é hoje, é agora. Ele quer ser o seu Salvador. A apropriação da expiação precisa ser pessoal. Gálatas 2:20. Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é pessoal. Ah, Ele é o Salvador do mundo. Legal. Mas Ele precisa ser o seu Salvador. Cristo amou o mundo. Amou ou não amou? Amou, é verdade. Mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou sim o mundo, mas a salvação é pessoal, individual. Ele sai do mundo e vem para o todo aquele. É você, a decisão é sua. Por mais que eu ame meu filho, minha família, eu não posso salvá-los. A salvação é pessoal, intransferível. Ele quer ser o seu Salvador. O que vai importar naquele dia não é se você frequentou a Igreja Batista do Horto do Ipê, por quanto tempo você fez isso. Não é se você frequentou o PG, por mais bombado que ele fosse, e multiplicasse sempre, todo ano. Não é isso que vai valer naquele dia. Não serão as suas obras, nem os seus méritos, nem os seus dons, que são bons, são legítimos, mas não para a salvação. Só vai valer se você estiver debaixo do sangue, coberto pelo sangue de Jesus. Se a casa da tua vida estiver coberta pelo sangue do Cordeiro, aí sim a morte vai passar por cima. Caso contrário, não importa o que você tenha feito, quanto você tenha dado de oferta na igreja, quantas obras sociais você tenha feito e participado, não será suficiente, porque não é a condição do homem, é a condição de Deus. E a única condição de Deus é estar coberto pelo sangue do Senhor Jesus, porque é só Ele que salva. O israelita que não confiasse nisso, poderia colocar cadeado na porta, galho de arruda, e mais o que fosse. Deus não mandou colocar nada disso. Deus falou, sacrifique o animal, passe o sangue na porta. E esse sangue será o sinal, apenas Ele. Confie nisso. Só tem uma maneira, confiar no sangue do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus. Os filhos de Jacó não eram melhores, nem mais hábeis, nem mais santos, nem mais justos do que os egípcios. O que os distinguia era o sangue. Essa era a diferença. Porque mesmo sendo judeu, mesmo sendo piedoso, cumprindo a lei até ali, se não tivesse o sangue na porta, eles morreriam tanto quanto os filhos dos egípcios. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está justificado. E agora já não há
mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para terminar, o sangue, ele é suficiente, o cordeiro é suficiente, o cordeiro é santo, foi sacrificado, ele é salvador. E ele promete continuar nos sustentando. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele, do sacrifício dele, que nós vamos continuar seguindo. É uma estrada difícil, dura. Ele falou, neste mundo vocês terão e passarão por aflições. Mas eu venci o mundo. Ele não prometeu que nós não teríamos nenhuma dificuldade. O que ele prometeu foi estar conosco todos os dias, nos sustentando até o fim. Essa é a promessa dele. O mesmo sangue que livra, que salva, do mesmo animal que sustenta, que guarda. E ele vai falar isso, aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro, alimentam-se do Cordeiro. Qual é o nosso alimento? A palavra do Cordeiro. Esse é o nosso alimento do dia a dia. É isso que nos nutre espiritualmente, que nos dá força, musculatura espiritual para resistir, para continuar de pé. Não por nosso mérito, mas pela graça de Deus. Ele nos deixou o Espírito Santo e a palavra de Deus. E é por meio deles que ele cumpre a promessa, estarei com vocês todos os dias. O sangue nos livra do cativeiro e da morte. O Cordeiro nos sustenta para uma caminhada rumo a Canaã celestial. Cristo é o alimento, o maná que desceu dos céus. O pão nosso de cada dia é Ele. É o Espírito Santo conosco. O Cordeiro, falando do simbolismo e trazendo essa ponte para nós, sofreu na cruz o fogo da justiça de Deus. Cristo foi ferido e moído também na cruz. As ervas amargas vão simbolizar e falar do sofrimento que eles deixaram no Egito e das provas que teriam pela frente para chegar até a terra prometida. O pão sem fermento vai simbolizar a impureza, o pecado, né? Porque o fermento vai simbolizar o pecado. Vai simbolizar a hipocrisia e a vida pecaminosa em alguns ou na maioria dos seus contextos, né? Claro que também não é toda a passagem que você vê fermento que você vai associar com pecado, mas nesse contexto, tá bom? Da festa, nesse contexto da última praga, nesse contexto da saída do Egito, ele simbolizaria isso. Por isso que eles falam, não tenham fermento durante 7 dias e tal. Vai simbolizar essa vida de pecado, essa impureza, tá bom? Agora, o mais importante, gente, e eu quero terminar com isso, é que ele continua sendo o nosso sustentador. Quando você olhar para essa mesa aqui, você tem que lembrar disso. Você não pode esquecer disso. O mesmo Deus que preparou o sacrifício por nós, o mesmo Deus que se entregou por nós, a quem nós depositamos a nossa fé, confiamos no seu sangue, na sua santidade, na sua salvação, ele prometeu que estaria conosco e que vai nos sustentar dia após dia. Confie nisso. Quando você tomar a ceia do Senhor nessa manhã, lembre-se disso. O sacrifício que Ele fez, mas que continua valendo. E Ele não te deixou sozinho. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Ele quer continuar essa jornada ao seu lado, até que um dia nós alcancemos o descanso. Cheguemos ali na Canaã prometida. E ali viveremos para sempre com o Cordeiro. Adorando, agradecendo. E hoje é dia de celebrar isso. Por isso, é a morte que nós comemoramos. Porque o sangue dele, a morte dele, abriu um caminho novo e vivo para cada um que crê. Nós estávamos condenados, mas ele providenciou um meio. A morte passou por cima de todo aquele que tem a sua vida coberta pelo sangue do Cordeiro. E não só ele nos salvou, mas ele também em seguida nos liberta. Saímos da escravidão do Egito e agora seguimos rumo a uma Canaã prometida. E Deus vai conosco todos os dias, nos sustentando, não deixando que nada aconteça que não esteja debaixo do seu controle soberano.
Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei o que Ele passou por você. E isso é o que vale até o final. Creia nisso. Deus é suficiente. Deus é santo. Deus se sacrificou por você para te salvar e continuar te sustentando. E a ceia nos faz lembrar de tudo isso. Nós vamos agora nos preparar para comer da ceia com isso em nossa memória. Eu vou pedir que os irmãos venham me ajudar a distribuir. E a ceia é para quem então, pastor? Ora, para todo aquele que já se apropriou do sangue de Jesus, já entregou sua vida para esse cordeiro, confia no sacrifício que ele fez, tem provado dessa vida a salvação. Se isso ainda não faz sentido para você, participar deste momento será apenas comer mais um pedaço de pão e tomar um suco, pouquinho de suco. Não faz sentido. Mas se você já entregou sua vida para Jesus, você é ordenado a participar da ceia. A ceia é uma ordenança. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Antes de nós entregarmos, eu quero dar ali alguns segundos para você se examinar, orar diante de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E nós vamos, enquanto oramos, ouvimos aí uma música. Prepare-se aí diante de Deus, diante de tudo que você ouviu, do Cordeiro. Quem sabe hoje é o dia de entregar sua vida para Ele, de entender de fato o sacrifício que Ele fez por você e tomar essa decisão de confiar no sangue do Cordeiro para a sua salvação e somente nele. Não são obras humanas, não é o jeitinho brasileiro, mas é o sacrifício perfeito, santo, suficiente, salvador e sustentador do Cordeiro de Deus.